Bom, só uma musiquinha no começo pra alegrar. O jogo não foi tão bom assim, mas eu sei que vocês pedem as minhas dancinhas, então eu acho que pelo menos nos empates, se o Santos jogar de forma decente, eu posso fazer tipo uma mini dancinha como essa. Eu acho que isso pode acontecer pra gente não ficar muito tempo sem dançar, já que o Santos realmente, a última vez que eu efetivamente dancei nesse canal foi contra o Galo, que ó, já tem um tempinho, né, Santos? Então bora dar uma animada pra gente voltar aí a trazer as dancinhas pra esse canal. No jogo de hoje, né, o Santos empatou 1 a 1 contra o Fortaleza e esse vídeo é sobre este jogo. Vamos falar da escalação, primeiro e segundo tempo, falar um pouquinho sobre os balanços das substituições e também uma conclusão com o melhor e o pior em campo. Esse é meu roteiro aí pra vocês. Vamos lá. Escalação, bem importante. O Santos entrou em campo com João Paulo, Madison, Alex, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Pituca, Jean Mota, Arthur Gomes, Marinho, Caio e Soteldo. Quando eu bati o olho nessa escalação, o que eu vi? O que eu acho, na verdade? O Cuca, ele é um técnico muito do merecimento, eu gosto disso. Ele é um técnico que valoriza o mérito, ele valoriza a constância. Se vocês lembram, no ano passado, com o Jorge Sampaoli, ele não tinha isso. O jogador ia super bem, no jogo seguinte, pum, sumia. No outro jogo, pum, não aparecia mais. Aí colocava o jogador de novo, arrasava, ia bem, sumia de novo. O Cuca não. Você vê que ele tá dando uma sequência bacana pro Arthur Gomes. Quando o Arthur Gomes vai bem, ele mantém. Quando o Arthur Gomes lá não tá vindo bem, ele tirou. E ele tá fazendo isso com o Jean Mota. Ele deu a chance no último jogo. O Jean Mota faz o gol da virada em uma Libertadores, fora de casa. E aí você dá uma chance novamente pro Jean Mota. Eu acredito que na zaga o Veríssimo não pôde jogar, senão ele manteria a zaga titular, né? Nas laterais achei perfeito do Cuca colocar o Madison, descansar teoricamente o Pará, que eu não acho que ele queria ter colocado o Pará, colocar o Felipe Jonathan, porque coitado, é dono da posição, não tem reserva pra ele. Pituca novamente como primeiro volante aí, condizendo a tudo que os santistas estão pedindo, e aí uma revolução. Ele finalmente põe o Sanches no banco, entra aí com o Jean Mota nesse segundo volante, achei interessante a ideia do Cuca. O Arthur Gomes, que vem de bons jogos, faz sentido manter o moleque. E lá na frente o nosso trio de sempre, né? Hoje ele optou pelo Caio Jorge, com o Soteldo e o Marinho lá na frente, como a gente já sempre vê e tá acostumado a ver esse Santos. O primeiro tempo começa um jogo bem rápido, né? Um jogo das duas equipes atacando, até o Fortaleza às vezes um pouco melhor, mas o Santos domina alguns pontos, tem aquele chute muito legal do Marinho, tem os primeiros 15 minutos são um jogo bem equilibrado, o Santos tem mais disposição para jogar, ele tava com mais vontade de jogar, de ganhar o jogo, mas ele não tinha muita criatividade. O Santos pressiona bastante, tem aquela trave do Caio Jorge, tem alguns bons lances do Arthur Gomes, algumas boas criações, mas achei no primeiro tempo, por exemplo, o Soteldo já um pouquinho, no jogo em geral, né, o Soteldo um pouco mais apagado. A gente tem o Marinho bem no primeiro tempo, o Marinho ele já chega com aquele chute, o Marinho tem o voleio, mas acho que o voleio foi no segundo, né, mas o Marinho muito, assim, querendo, aficionado pelo gol, querendo marcar, Marinho com esse gol na cabeça desde o Botafogo, que ele não conseguiu marcar. Então eu acho que o primeiro tempo ali, até porque teve a cabeçada do Madison no final, um golaço aí do Madison. O Madison realmente é um lateral diferenciado. Você vê a identificação dele com o grupo, até nas brincadeiras ali, quando perguntaram da dancinha e tudo, como ele tá falando que ele tá sendo bem tratado na equipe. O Madison é diferente. Você jogar com o Madison, você tem alguém a mais também na parte ofensiva. O Pará dificilmente. O Pará, ele não marca. O Pará, ele cria talvez mais jogadas que o Madison, mas o Madison, além de defender e ser mais alto, ele também aparece no ataque, ele parece como uma opção na hora da bola parada, que foi o que aconteceu. Tem o intervalo, não achei que o Cuca fosse alterar, o Cuca realmente não é de alterar no intervalo, mas também não foi algo que eu falei, Cuca, Cristo, tem que mudar. O jogo volta e o Fortaleza volta melhor que o Santos, né? O Marinho, ele começa com uma boa finalização no segundo tempo, mas até o meio do segundo tempo, o Fortaleza ele melhora bastante no segundo tempo. Vou abaixar aqui o meu roteirinho pra ler pra você. E aí, eu falei errado, o Marinho não teve essa finalização foi no primeiro tempo. O Fortaleza vem, começa a jogar, tá melhor e tem o gol do Fortaleza, porque o Fortaleza pressiona. Hoje, o que aconteceu? O Cuca, ele coloca o Lucas Veríssimo e ele coloca o Alex e ele coloca o Luan Pérez.
O Lucas Veríssimo, ele consegue jogar com o Lopérez. O Lopérez ele tá acostumado a jogar com o Lucas, porém, o Alex é canhoto e ele teve que jogar na direita. Então, muitas vezes, quando o Lopérez está acostumado a jogar com o Lucas e quis fazer essa troca de passes com o Alex, não deu certo. Tanto que, no fim das contas, não foi tão uma boa partida do Alex. Mas eu acho que é difícil a gente julgar porque ele é um zagueiro canhoto. Tanto que o Cuca não gosta de jogar com o Alex e com o Wagner Leonardo, muito porque os dois são canhotos. Até não sei o que ele vai fazer na quinta-feira, porque tanto o Lucas Veríssimo quanto o Lopérez estão suspensos. Não sei se eventualmente ele vai entrar com o Alisson ou até com o Jobson, né, de zagueiro, que ele já fez isso. E até que não foi tão ruim assim, principalmente o Alisson. Então, ele deixou o Alex meio complicado nessa situação. E o Lopérez hoje não fez uma partida muito boa. Você pode notar que ele teve alguns erros. Talvez no gol do Fortaleza ele poderia ter aparecido. Eu acho que o gol poderia ter sido... Ele poderia ter defendido com a cabeça. O gol foi em cima do Felipe Jonathan, que já é um atleta menor. Então, eu acredito que o Santos ficou um pouco desestabilizado nesse início do segundo tempo. Na parte da metade pro fim do segundo tempo, o Santos cresceu de novo. Só que ele cresce muito parecido com o Botafogo naquele último jogo. Meio estabanado. Tem a chance do Marinho, tem a chance do Cuca, tem a chance do Arthur Gomes. O Arthur Gomes vai muito bem no segundo tempo. Eu gostei do Arthur Gomes. O Arthur Gomes não só na criação, teve uma hora até que ele achou que ele era o Neymar, deu um driblezinho, tipo, calma. Mas assim, tanto na criação quanto na finalização, o Arthur faz uma boa partida. E aí vem as alterações. O Cuca, ele coloca o Sanches e o Raniel. E é interessante, porque você pensa assim, putz, ele tá jogando com um time misto para poder que os jogadores mais velhos se recuperem para quinta. E aí a hora que ele vai fazer a substituição, o que você pensa? Ah, Ivonei, o Lucas Lourenço. Não. Aí ele coloca os jogadores mais cansados. O Raniel e o Sanches entram em campo e não fazem a diferença. Depois ele vai colocar o Lucas Lourenço e o Pará. O Pará também não faz a diferença no jogo. E o Lucas Lourenço novamente faz. E depois ele coloca o Lucas Braga, que pra mim entrou muito devagar no jogo, mas também foi pouco tempo. O que eu acho que assim, você tem o Alex já jogou 90 minutos, o Lucas Braga já jogou 90 minutos, o Arthur Gomes já jogou 90 minutos. Eu acho que tá precisando dar um jogo para o Lucas Braga. Poderia ter sido esse, para o Lucas Lourenço. Talvez poderia ter sido esse. O chute que o Soteldo perdeu, que foi uma chance claríssima, foi uma criação do Lucas Lourenço. Então eu acho que o Cuca, ele fez algumas alterações estranhas naquele momento, eu não entendi. Mas, de uma maneira geral, o Santos hoje, ele tá criando seus 11. Ele já criou sua dupla de zaga, ele já criou seus laterais com o Madison pedindo passagem, isso é muito legal. Ele já criou o seu trio lá na frente, é o Caio Jorge. Até o Santos hoje, meio jogando num 4-4-2, você via, sei lá, o Soteldo e o Marinho lá na frente, o Caio Jorge um pouco mais recuado. O Caio Jorge não é aquele tipo de centroavante, Ricardo Oliveira, Gabriel, que ficava lá na frente. Ele volta também, o Caio Jorge se movimenta bem. E assim, colocando o Jamota cada vez mais como segundo volante, você pode ir criando esse meio de campo, porque eu acho que o Jamota tende a crescer. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele perdeu uma chance clara, mas no primeiro tempo ele marcou bem. E uma das coisas que o Sanches não estava conseguindo fazer era marcar. Sim, o Sanches não está conseguindo fazer muitas coisas. Ele realmente tá mais cansado, o time tá cansado. Mas o Giamota conseguiu marcar. E até que deu mais liberdade também pro Arthur. Eu acho que é um time que tá caminhando. Esse ano, gente, esse ano é um ano para se estabilizar. É um ano para pagar as contas e formar uma equipe para 2021. Eu sei que assim, se a gente pensa, foram 2 pontos no jogo de hoje, foram 2 pontos contra o Botafogo, foram 2 pontos contra o Red Bull. Você pode até colocar o Flamengo nessa conta, que a gente estava jogando melhor. O Santos tá com condições e tá jogando bem. Eu acho que isso é importante, o Santos joga bem. Agora na quinta-feira, claramente vimos isso, somos melhores que o Olímpia, isso é nítido. Somos muito melhores, é um time que só tá lá pra bater e fazer falta. Então dá para o Santos encarar, porque se sai com a vitória na quinta-feira, já está classificado para outra fase da Copa Libertadores. Então o time de hoje ele tá se acertando. Eu tô feliz com o time sim, eu não tô revoltada. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente tem. A gente tem um monte de moleque, a gente tem um técnico disposto e a gente não tem dinheiro. Então esse é o possível elenco do Santos. Pra mim, eu vou dar o melhor em campo, poderia dar pro Marinho, mas acho que eu vou dar novamente pro Arthur Gomes, que eu acho que ele tá caminhando e tá indo bem.
né? Eu não gostei hoje, por exemplo, da partida do Lô Pérez. Não teve alguém assim que foi super mal, mas talvez eu não gostei tanto da partida do Lô Pérez. Acho que ele sentiu mais do que nós, mais do que todo mundo, a falta do Lucas Veríssimo do lado dele. Então é isso. Escreva aqui embaixo quem foi o seu melhor e o pior em campo. E a gente se vê essa semana aí com bastante vídeo. Aliás, em outubro eu vou estar de férias do trabalho. Então creio eu que vou aparecer por aqui muito mais vezes. Tá bom? Tchau!